Fala galera, sejam bem-vindos a Budô TV, aqui Arnold falando e trazendo mais um convidado com vocês. Hoje, professor André Matos, ele que foi aluno do mestre Chan Cauê, que vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a trajetória dele e o sistema qual ele pratica, né, hoje. Mas antes de passar a palavra ao professor André, aqueles recadinhos de sempre. Galera, por favor, se vocês gostam de arte marcial, gostam do conteúdo do canal, considere dar uma curtida nesse vídeo, tá? E também se inscrever no nosso canal para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade aqui marcial, para que o YouTube possa ver com bons olhos os nossos vídeos e possam distribuir mais para que cada vez chegue a mais pessoas, tá? Desde já agradeço você pela essa contribuição para esse projeto. Professor André Matos, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso canal, dando um pouquinho do seu tempo disponível aqui para falar com a gente. Mas eu já começo perguntando: como é que você começou nas artes marciais? Fala um pouquinho para a gente. Arnold, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade, porque, como você mesmo falou, é difícil você disseminar boa informação, né, sobre uma coisa tão diversa que é a arte marcial de uma maneira geral, e mais especificamente a arte marcial chinesa. Né? Tem uma história tão diversa, tão confusa às vezes, né? E, assim, trazer boa informação é sempre muito importante. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a você e agradecer a todos que, né, estarão assistindo essa entrevista. Bom, como a maioria das pessoas, né, a maioria das pessoas do Brasil, a gente sempre começa em algum lugar. Da minha fase, da minha idade, hoje eu tenho 54 anos, eu comecei no judô. Né? Meu pai era amicíssimo do professor Hermani, né, que era da época do Medi, do Rio de Janeiro e tudo mais, e me levou criança, com 5 anos, para treinar. Mas não nutria assim interesse, não gostava. Praticava, fui atleta infantil, treinava com adultos, inclusive, mas não era uma coisa que me interessava. A dinâmica era bacana, né? A coisa toda do rito, da formalidade, isso eu achava bacana, mas a coisa da trocação, dos golpes. E é engraçado que o mundo deu voltas, porque depois eu fui parar no Shadial, né? Interessante. Mas, enfim, e aí pratiquei até dos 5 anos até mais ou menos os 11, 12 anos de idade. E aí depois parei. Aos 19, eu tinha perdido a minha mãe, um processo de doença, foi muito, muito, muito doloroso. E eu comecei a manifestar sintomas de má circulação nas pernas. Falei, bom, preciso praticar alguma atividade física formal. Eu era surfista, pegava onda no final de semana, regularmente, mas não era uma atividade controlada, né, dirigida, enfim, era mais recreacional, e comecei a rodar. Né? Aquela época do Rio de Janeiro, onde o jiu-jitsu começou a ganhar força, o Muay Thai começou a ganhar força, né? São Paulo tinha outra cultura, que era o kickboxing, enfim, mas o Rio de Janeiro eram esses dois componentes. Visitei a academia de taekwondo, rodei tudo que eu podia perto de mim, né? Porque tinha que ser uma logística também, operação bem organizada, e de repente fui parar em Laranjeiras, por acaso, passando, estacionei o carro, fui resolver alguma coisa e olhei e tinha uma placa, Academia de Kung Fu Shaolin do Norte. Eu olhei aquilo, assim, eu nunca fui muito dado aos filmes, né? Na época de infância, pré-adolescência, não me ligava, achava assim, ok, divertido, entretenimento, mas eu falo porque muita gente foi parar no Kung Fu por causa do cinema, né? Mas eu não tinha essa, eu não conseguia, sim, 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 mas eu não conseguia entender a dinâmica, né? Via a trocação de golpes e tudo mais, mas a história, a tradução era muito ruim, então não fazia muito sentido para mim. Mas eu olhei aquilo e falei, vou entrar, vou dar uma olhada aqui dentro. Entrei, fiquei olhando, falei, nossa, parecido com o judô, né? Disciplina, todo mundo entra, cumprimenta, sai, cumprimenta. Falei, poxa, interessante isso aqui, né? Eu acho que eu vou fazer uma aula experimental. E foi engraçado que
2 dias depois eu tive uma consulta médica, o médico praticamente me condenou, olha, você tem que operar, eu tinha 19 anos, tem que operar, tem isso, aquilo. Mas você vai praticar atividade física? Eu falei, vou. Qual? Ah, Kung Fu. Tem chute, salto? Tem, você não pode. Tá certo. Meu pai era vivo, olhou para mim, saímos do consultório, assim, você vai se matricular, né? Eu falei, estou indo lá agora. E fui. Irresponsabilidade. Enfim, eu não estava num estágio muito ruim, eu achava, no meu entendimento, que a cirurgia talvez fosse algo, assim, muito invasivo e talvez não trouxesse benefícios, mais complicações pela minha idade. Mas, enfim, comecei a aula. Nos primeiros 6 meses, os sintomas desapareceram. Eu comecei a treinar alongamento, focar muito no treino de perna. Não havia muita comunicação na academia. Aquele modelo, né, relação discípulo-professor, quase uma discípulo-aluno quase monástico, né? Aquela reprodução que a gente via em filme. Entendo, respeito, mas assim, eu fui professor, eu acho que quanto mais próximo o professor tiver do aluno, mais fácil a transmissão, porque cada aluno tem uma dúvida, cada aluno tem um questionamento, uma necessidade, mas enfim, era o que eu tinha na época e não tinha comunicação, então vamos seguindo. E fiquei nessa academia, teve aquele caso, né, do professor que, enfim, cometeu um homicídio, enfim, e a academia meio que paralisou. Os instrutores que ficaram na academia deram continuidade ao trabalho, mas não era a mesma coisa, porque eles também eram instrutores, ainda não eram professores formados. Então, assim, eu não tinha ideia quem era o mestre Chá. Vi as fotos, mas, como eu falei, não tinha comunicação. É o mestre. Tá, tudo bem, então é o que sabe mais, né? E como eu não tinha muito conhecimento, não adiantava eu pensar assim, poxa, eu treino aqui, e se eu treinar com o mestre? Aí, será o mestre em São Paulo. Eu falei, realmente, trabalho. 2 anos depois que eu comecei a treinar, eu perdi meu pai. Então, assim, foi uma reviravolta. Eu estava me recuperando emocionalmente e profissionalmente, do falecimento da minha mãe, veio o falecimento do meu pai. Então, foi um turbilhão mesmo, né? E, nessa época, eu passei a treinar com um desses instrutores, que foi o Marcelo Antunes, que ele estava indo para São Paulo, né? Ele se tornou formalmente aluno do mestre Chá. Então, assim, a gente começou a se ajudar mutuamente, falou, olha, eu quero que você aprenda rápido, porque você tem habilidades específicas. Uma conversa que me agradou mais, que estava próximo, inclusive, da minha linha de pensamento de trabalho. Eu fui professor durante muitos anos, então, assim, eu sempre fui monitor em escola. Então, eu falei assim, puxa, que interessante, ele tem uma visão semelhante à minha. Quero passar o conhecimento que eu tenho para que, num determinado momento, você consiga caminhar sozinho. Eu falei, ótimo. E fizemos diversas apresentações, ele tinha contato com a colônia chinesa, eu tive em Hong Kong, trouxe um leão para ele, enfim, isso consolidou mais ainda a escola. Ele dava aula no Meyer. Eu falei, venha para a Zona Sul, você precisa mostrar a sua cara, porque aqui isso não é algo, não é um formato conhecido, né? O Kung Fu se resumia muito a Tijuca, o Meyer, eu digo Rio de Janeiro, né? Como Niterói tinha muitas escolas também. Então eu falei, olha, traz isso para a Zona Sul porque é um produto diferente. Você vai competir com o pessoal do Muay Thai, do boxe tailandês, do Jiu-Jitsu. E foi uma experiência interessante, porque desenvolveu uma amizade, inclusive através de combate. Né? A gente começou a dar aula numa academia em Ipanema, e volta e meia vinham pessoas para experimentar, né, o que era o Kung Fu Shaolin do Norte. E era interessante, porque nunca É se a criou que... saudade da década de 80, né, cara? Exatamente. Assim, eu falo isso muito para as pessoas. A parte de combate é como um jogo de xadrez.
né? O jogo de xadrez é um combate sem armas. Você usa inteligência e a habilidade de cada peça associada à sua capacidade intelectual de enganar o adversário e colocá-lo numa armadilha. Resumo do que é o Kung Fu. É isso. Né? O Kung Fu é construir armadilhas e colocar o seu adversário numa posição desconfortável para ele. Né? Não adianta querer mergulhar 2, 3 mil anos na história, porque a gente está falando de guerra física, de provocação contra a vida, e a gente não vive essa realidade mais hoje. Não é isso, eu falo assim, em termos controlados, né? Mas a gente não vive essa realidade dentro de uma academia, ou entre estilos, ou entre academias, pelo amor de Deus. Mas era uma noção de realidade muito intensa. Então, assim, tinha dia que era capoeirista. Então, você, com aquela mentalidade quadrada de chute, soco, queda, e aquele formato quadrado do Kung Fu, você enfrentar um capoeirista era uma experiência interessante. Né? Você enfrentar um lutador de jiu-jitsu sem tatame, que para ele também era complicado, era uma experiência interessante. Então, assim, se aprendeu muito e eu sinto muita falta disso. As pessoas voltaram para suas caixinhas, né? Daquela história do atleta. Ah, se eu quiser experimentar isso, eu tenho que ir para o MMA. Então, assim, isso é um outro aspecto que eu vivenciei, que é o cross-training. Né? Eu tive a oportunidade de treinar com pessoas de níveis diversos, boxers, gente, pessoal de capoeira, de jiu-jitsu, gente que fazia só tipo shoot fighting, era o mais rápido possível derrubar e, enfim, estrangular, acabar a luta ali. Gente de greco-romana, inclusive, eu tive contato por conta do Suadial, mas depois eu entro nesse detalhe. E foi uma experiência muito interessante. Né? As pessoas vivem hoje uma realidade, para mim, muito louca em termos de arte marcial. Tipo, eu vou treinar só o meu estilo. Cara, legal, mas você vai conversar com uma pessoa que treina a mesma coisa que você, por mais que as cabeças sejam diferentes, mas os dois falam a mesma língua. O que você está aprendendo? Nada. É minha opinião, tá? De novo. Então, se eu encontrar um praticante de garra de águia, puxa, ele tem uma experiência diferente, eu vou aprender alguma coisa com ele. Né? Então, assim, historicamente falando, as pessoas não compreendem isso dentro da arte marcial chinesa, que antigamente era assim. Né? Essa ideia do tigre preto contra garça branca. Não, isso não existe. Eram pessoas que tinham rixas e que eventualmente acabavam se encontrando, mas não era uma coisa de estilo. Muitas vezes as pessoas treinavam juntas, que era como determinados estilos acabaram surgindo. Então, assim, em 94, em 92, em 91, eu fui para um campeonato brasileiro e tive a oportunidade de conhecer o Mestre Chan visualmente, não fui formalmente apresentado e tal. Então, conheci aquelas pessoas que todo mundo ouviu falar, né? Mestre Living Kei, Mestre Léo Imamura, Mestre Lope, todos eles eu tive a oportunidade de ver. Então, são essas as pessoas que ajudaram a construir o Kung Fu brasileiro. Que interessante, que bacana. Né? E em 92, eu conheci formalmente o Mestre Chá. Né? Tive na academia, se eu não me engano, posso estar enganado, mas foi quando o Marcelo recebeu a diplomação dele, né? Ele foi diplomado, e, enfim, foi uma experiência muito interessante. Em 94, eu tive a oportunidade de estar com o Mestre Teixeira no Rio de Janeiro. Foi uma festa organizada. E, assim, eu vejo um defeito e uma qualidade no que eu vou dizer. Eu falei assim, puxa, será que eu seria abusado demais de chegar até ele e perguntar se eu podia treinar diretamente com ele? As pessoas olharam para mim e falaram assim, tente. Se ele disser sim, ótimo. Se ele disser não, ótimo também. Então, tá bom. Por que eu falo isso? Porque, assim, existe muito a mística, né, da figura do mestre. É uma figura intocável. As pessoas confundem respeito, né, com subserviência, por exemplo. Não é a mesma coisa. Ele é um ser humano, era um ser humano como outro qualquer. Era de uma outra geração, de uma outra cultura, mas era um ser humano. Então, erros e acertos, facilidades e dificuldades, como qualquer outro. Mas tinha a coisa do pedestal. Né? Isso também, ao mesmo tempo,
que produzia uma autossatisfação nas pessoas que o idolatravam dessa forma, também produzia um certo desconforto nas pessoas que estavam longe, achando que ele era uma figura superpoderosa, de conhecimento extenso e incontestável. A gente sabe que não é assim, né? Tudo na vida tem limites. Então, assim, o importante é a gente seguir o caminho, a estrada, e aproveitar a viagem. E assim, a gente não se preocupa com o destino, muito menos com os limites, nem com nada, né? Enfim, aí eu já tinha uma certa bagagem de Shaolin do Norte, depois até vou falar mais ou menos, né? Porque assim, sempre tem aquela coisa, né? Shaolin do Norte, Templo Shaolin, isso é uma confusão, enfim, sem par. E tinha aprendido 2 formas de louva-a-Deus. Mas eu, sei lá por quê, eu falei assim, nossa, eu já treinei tanto chute na minha vida e acho que estou apto, né? Assim, estou satisfeito com o que eu aprendi até agora, gostaria de dar continuidade ao louva-a-Deus. Mas, assim, eu não sabia onde eu estava me enfiando, porque eu não conhecia a profundidade do conhecimento. Então, assim, muitas pessoas acham que o Shaolin do Norte é um estilo. Na verdade, ele é um sistema. Então, o estilo é o Garra de Águia, é o Louva-a-Deus, enfim, Kungar, Pai Mei, são estilos. Wing Chun são estilos. Agora, a partir do momento que eu começo a juntar estilos, ou estilo mais um conjunto de técnicas ou informações, eu passo a ter um sistema. Ou, se eu passo a ensinar esse estilo com a minha visão, é um sistema também. Antigamente eu tinha uma visão retrógrada, eu achava que as coisas tinham que ser, ou deveriam ser extremamente puras. Mas quando eu cheguei em São Paulo, que ele afinal me aceitou, eu passei a ver que essa pureza é uma fantasia da nossa cabeça. Porque eu fui treinar com alunos de gerações diferentes. E pude entender exatamente o que era o Shaolin do Norte. Ou seja, o Shaolin do Norte, como ramo principal, tem um conjunto de técnicas chamada as 10 rotinas de Shaolin. Tem fundamento, tem básico, tem base. Isso até é um aspecto interessante, tá? Porque as bases, certos aspectos básicos, treinos fundamentais, são 90% iguais em quase todos os estilos. Então as pessoas falam, não, mas o fundamento disso é específico. Não, só se for uma coisa muito específica. Mas base arqueiro, passo roubado, base gato, louva-a-Deus chama montar tigre. Mudou o nome, mas é tudo a mesma coisa. Pode ter um detalhe aqui, um detalhe ali, mas assim, é muito parecido de um estilo para o outro. Então, 10 rotinas de Shaolin. São uma longa história para outra conversa, né? Mas esse é o ramo principal da escola do Shaolin do Norte. E os outros estilos que compõem o Shaolin do Norte são Tai Chi, Paqua, Xingyi, Lohap, Tantui e o Tachun. Mais as armas, o sininho de ouro, a palma de ferro e outras coisas mais. Por que tem o nome Shaolin do Norte? O sistema tem o nome Shaolin do Norte. Quando o nosso bisavô desceu do norte da China para o sul, ele foi enviado para o sul para abrir uma filial da Academia Central de Nanquim, quando houve aquela situação da Tsinghua, das academias que foram abertas para levantar a moral da população na China, para se tornar a prática da arte marcial chinesa algo tanto profilático quanto de senso moral, né, do povo, ele foi enviado para o sul, ele e mais 4 mestres. E aumentar aquele aspecto nacionalista também, né? Tinha Exatamente, levantar a moral do povo e criar a consciência do nacionalismo, ou seja, temos coisas a defender da nossa cultura, e a arte marcial é uma delas. Foram 5 tigres, como o nome diz, né? 5 tigres do norte a caminho do sul. Eles ficaram conhecidos assim. E o nosso bisavô, o Yichong, o Kuruzan,
ele se estabeleceu em Cantão e, por incrível que pareça, fez mais amizades do que inimizades. E, um momento, o dinheiro secou. Problemas políticos, todas essas filiais acabaram fechando, a grande maioria fechou. Enfim, mudança de nacionalismo para né, o comunismo se aproximando, enfim. Então, mudanças de interesse natural. E aí, o que ele fez? Ele abriu a própria academia e batizou o nome do sistema como Shaolin do Norte. Ele havia treinado Tantui e Taichuan, que são estilos muçulmanos, e os outros estilos, tirando o Shaolin, tá, que ele aprendeu também no curso da vida dele, mas esses últimos estilos que ele aprendeu na Academia Central, porque faziam parte do currículo da Academia Central. Na época, houve um florescimento, divulgação do Tai Chi da família Yang, né? O Paquá da família Sun, do Sun Lutang, e o Xini também da visão do Sun Lutang. As outras famílias eram praticadas de forma muito fechada. Então, como o Sun Lutang era um estudioso, ele foi chamado, olha, cria um currículo aqui e ensina da sua forma. Então, ele escreveu vários livros, deixou muito material escrito. Então, assim, o Shaolin do Norte é a junção desses estilos. Então, isso é praticamente currículo obrigatório. Mas o mestre Shan também, né, tem uma história de Choi Lei Fat, 2 ramos de Choi Lei Fat, um muito antigo, inclusive, e também teve a oportunidade de aprender outras coisas no curso da vida dele. Então, assim, a bagagem cultural dele, a bagagem marcial cultural dele era muito grande. Então, assim, treinar com ele era um desafio, porque o currículo não era um currículo de um estilo, era um currículo de um sistema. E eu não sabia disso quando eu fui falar com ele. Eu não sabia onde eu estava botando a minha mão. Aí eu falei, bom, ele sabe, louva a Deus. Não sabia com quem ele tinha aprendido. Aí pulei no oceano, sabendo mais ou menos nadar cachorrinho, né? Falei, vamos lá. Falei, professor, nunca chamei ele de mestre, ele nunca me exigiu essa deferência. Eu aprendi 2 formas de louvar a Deus. Eu queria aprender a louvar a Deus com o senhor, assim, abusado. Né? Ele olhou para mim, me mediu de cima a baixo. Ah, você vai à academia, São Paulo, você treina na minha frente, eu olho você, aí depois a gente vê. Eu falei, tá certo. Melhor que um não. E aí fiquei naquela, né? Poxa, quando vamos, quando vamos, quando vamos? E aí fui. Aí ele olhou para mim, não, Shaolin tudo errado. Aí eu olhei para a pessoa que estava comigo, sem rancor, né? Vamos, né? Ele que disse, não sou eu, não fui eu que disse, não, é ele que está dizendo. Então, assim, ele tinha essa coisa de sempre dizer que estava errado, porque ele queria você perto dele. Né? Aquele momento é que importava. Né? Não era o estar errado, mas estar próximo dele. Isso é que era o importante. Então, assim, eu falei, bom, vamos corrigir. Corrigi tudo que eu sabia até então. E aí chegamos no Louva a Deus. Isso passou 3 meses. Aí ele corrigiu. Bom, aí ele falou, bom, agora... Aí eu fala. Isso indo para São Paulo, né? Como é que era essa logística aí? Vamos lá. Eu sempre trabalhei com tecnologia. Né? Sou programador, né? Fui professor na área, enfim, trabalhei no Senac, dando aula de programação, e você consegue organizar o seu horário de uma forma boa. O que eu fazia? Chegava sexta-feira, nessa época eu trabalhava com desenvolvimento para a área industrial, né? Fazia programas para a área industrial. Então, a área industrial você trabalha muito cedo.
Então, eu consegui administrar bem o horário. Sexta-feira é um dia que, nessa área, as pessoas não querem nem saber. Está todo mundo já olhando no relógio, a hora que bateu o ponto, sai todo mundo correndo. Então, o que eu conseguia fazer? Eu saía meio-dia de sexta-feira, ia de carro para São Paulo e voltava no domingo à noite, todo o final de semana. Eu dormia, as pessoas, nossa, dinheiro, né? Eu dormia no chão da academia. Colocava um colchonete, eu dormia no chão. Vida frugal, eu comia o que dava, sabe? Assim, era literalmente uma imersão, porque assim, ele estava me observando. Porque para o chinês, essa coisa que a gente volta a falar do filme, né? A dedicação é um sinônimo de uma possibilidade de transmissão integral do conhecimento. A gente nunca sabe o que o nosso professor sabe. Os nossos alunos não sabem o que nós sabemos. Eles têm a expectativa de aprender. Mas, assim, é interessante, porque o conhecimento ele vai mudando de geração a geração. Mas, assim, era essa a rotina. Então, dava 5 horas da tarde de domingo, eu ia embora para o Rio, pegava o carro, chegava estourado para segunda-feira, já às 5 da manhã, já está de pé tomando café, trocando e-mail, enfim, telefone. Então, eu chegava em São Paulo às 6 horas, comia alguma coisa, ia treinar de 7 a 1 da manhã. O mestre Chan ficava na academia até meia-noite, 1 hora da manhã. Sábado eu levantava, ia dar uma volta na Liberdade, voltava para a academia, treinava de 1 hora da tarde até as 8 da noite. Ele chegava 2 horas, ia embora às 6, 7 horas. E domingo era a mesma rotina. Só que aí domingo eu terminava mais cedo, às 5 horas eu ia embora. Então, assim, é um treino muito intenso. Muito intenso. E aí, o que eu estava te falando, eu tive a oportunidade de treinar com pessoas da primeira geração, alunos antigos dele. Inclusive, eu conheci um dos primeiros alunos dele, que aí fica aquela história, né? Que o pessoal gosta de contar da briga do Bom Jack Man com o Bruce Lee, que não se ensinava ocidental. O primeiro aluno do mestre Chan, do professor, foi um brasileiro. Primeiro aluno. Primeiro aluno. Que ele dava aula no Centro Social Chinês, junto com o mestre Wong e o mestre Lopes. Primeiro aluno era um brasileiro, Valdir. Né? Tem até uma matéria que foi de 1964, que figura o Valdir e outros brasileiros e chineses lá, mostrando, né, que isso era uma bobagem, isso era uma fantasia de segredo. O que importava era a dedicação. E aí, assim, eu comecei a aprender o louva-a-Deus no modelo em que o mestre Chan ensinava estilos que ele não considerava principais, ou seja, que não pertenciam ao Shaolin do Norte. Então, assim, para desfazer esse mal-entendimento, ou esse mal-entendido que as pessoas pensam, né, que só se treina forma na escola, os estilos secundários, ele tem essa visão da prática só da forma. Por quê? Porque para ele é complementar. Era a visão que ele tinha. Só que é interessante, depois que eu tive essa experiência com ele, eu soube que isso mudou. De uma certa forma mudou. Por quê? Eu cheguei lá com 2 formas só de louva-a-Deus. E aí falei, professor, como usa isso? Como usa aquilo? Como usa assim? Como entra? Como sai? Por que isso? Por quê? Que são perguntas que alunos habitualmente não fazem. Só treinam soco, chute, 2 a 2, né? E forma. Passou o aquecimento, base e forma. E depois vai treinar a luta. A maioria das academias, dos estilos são assim. Eu falei, mas não faz sentido se eu treinei Shaolin do Norte, que tem um fundamento, tem um básico, e eu estou aprendendo só isso aqui. Como que eu uso isso? Eu vou ter que adivinhar? Não, pode. Tem coisas que não são iguais. Né? E aí, um dia, eu sentei do lado dele com um caderno. Ele olhou para mim. Professor, o senhor pode escrever para mim o nome das formas?
Ah, você só sabe duas. Eu falei, tá bom. Quando ele escreveu a primeira, eu perguntei, o que significa? Nós aprendemos, como a maioria das escolas de louva-a-Deus, Sapaksal, né? Se passou 18 ancestrais, 18 monges, 18 anciões. Ele falou isso. Eu falei, mas quem são os anciões? Aí ele olhou para mim. São os 18 Lohans, professor? Aí ele arregalou o olho, deve ter pensado, esse cara vai me dar trabalho, né? Aí ele olhou para mim e eu falei, professor, eu sou budista. Como relaciona? Ah, não, ele enlouqueceu. Ele se levantou e me largou falando sozinho. Aí eu pensei, cara, não, eu não vou desistir. Eu vim de longe. Não é possível. E aí deixei ele digerir aquilo. E aí o processo começou assim. Ele sentou do meu lado, depois ele falou assim, louva a Deus, 17 estilos. 18, fundador. Aí, quando você trabalha com alguma profissão que envolve lógica, a primeira coisa que você faz é não aceitar nenhuma informação como verdade absoluta. Questionamento é uma necessidade para o aprendizado. Né? Um aluno que aceita o que o professor dá, ele está fadado ao erro. Ele tem que questionar. Duvidar é uma coisa, questionar é o certo. Né? Duvidar é quando eu não acredito. Questionar é saber até onde vai aquilo e o porquê daquilo. E eu comecei a cavar. Então, eu fazia o quê? Eu já chegava com algumas respostas e fazia as perguntas aí. E o treino começou a se desenvolver. Quando... Aí eu perguntei, professor, essa segunda forma, a Tafanché, todo mundo fala como grande carroça que vira, que tomba. Aí ele olhou para mim e falou assim, não, não é carroça. Esse máquina. Eu falei, máquina? Como assim máquina? Aí eu fui olhar o ideograma e fui procurar. Polia, máquina. Máquina em movimento. Ou seja, o movimento de uma polia girando. Aí tudo começa a fazer sentido. Porque você vai olhar movimento a movimento. Aí eu falei, bom, segundo passo. Ele tinha todo o aprendizado dele, de tudo, tudo. Escrito, tudo escrito. Shaolin do Norte, ele tinha 2 livros que ele herdou do professor dele, com fórmulas de remédio, do sininho de ouro, tudo. Isso ele mostrava, sem problema nenhum, enfim. Ele não tinha problema em dizer, eu tenho material escrito. Isso não invalida o conhecimento dele, até porque é um livro de transmissão. E eu vi as anotações de louva-a-Deus dele. E isso era comum, né, nas tradições familiares, né, de artes marciais, né, das chinesas, né? A transmissão de manuais, que é chamado de manuais, né? De Exatamente. levar para frente, família a família, geração em geração, carregar esses manuais. Porque, assim, a ideia, existe essa ideia, né, do alto índice de analfabetismo na China, será sabido que era uma língua difícil, de difícil aprendizado, porque era baseado na escrita, o aprendizado da fala era baseado na escrita. Uma pessoa que tinha que treinar arte marcial para sobreviver, não tinha tempo para estudar, ela tinha que trabalhar. E, normalmente, quando quem aprendia arte marcial para trabalho, ou era militar, ou era criminoso. Uma das duas coisas. Então, assim, no Sul, em Cantão, as pessoas mais antigas ainda têm esse preconceito. A esposa de um grande amigo que nós temos em comum perguntou isso uma vez para mim. Ela falou assim, mas como é que você ela é chinesa?
como é que você pode ser bom de Kung Fu se você é uma pessoa boa em outras coisas? E você é uma pessoa direita, pessoa honesta. Então você vê o preconceito que antigamente quem treinava Kung Fu era mal, era porque treinava para sobreviver, para matar, enfim, para se defender. Né? Ficou esse estigma. E o índice de analfabetismo era grande, e aí, assim, alguns estilos mais compactos tinham os poemas, que as pessoas aprendiam a recitar, e ali estavam os segredos, ou as técnicas mais específicas do estilo, para que não se perdessem. Então a gente via isso em filme, o cara treinando e repetindo o nome do movimento, justamente para ele não esquecer. Guardava aquilo na cabeça. Mas realmente havia manuais. Então, assim, do louva-a-Deus eram anotações dele. E aí eu falei, ele não vai me passar isso, ele não vai escrever para mim. E aí o que eu fiz? Eu resolvi comprar, né, conseguir acesso a uma parte do material do Won Hong, que foi com quem ele treinou. E aí eu trouxe um livro, e mostrei para ele. Aí ele falou assim, eu tive aula particular com ele. Aí eu falei, é mesmo? Aí ele me levou no escritório, aí falou, eu tive aula particular com esse, de Paquá, o Fu Yonghui, que era neto de um colega do nosso avô, um dos 5 tigres, né? Foi neto dele, que também foi professor da mãe do Donnie Yen, né? Do ator. E mostrou a foto deles dois, né? Enfim, ele teve a oportunidade de ir até o Canadá aprender uma parte do estilo do Paquá que o interessou. É aquilo, ele já tinha o conhecimento do estilo Sun, mas muitas vezes famílias de Paquá têm técnicas diferentes, estruturas diferentes. Ele falou, não, esse aqui é muito famoso. Ele era assim, ele era um estudioso. Eu quero aprender. Ele me contou isso. Aí eu ficava pensando, meu Deus, é muita informação. Né? Assim, então eu preciso aprender o que ele sabe de louva-a-Deus. Porque a visão dele me interessava muito. Aí, com os livros, se tornou mais fácil eu entender os movimentos. Mas o interessante era o seguinte, mais tarde eu descobri que o louva-a-Deus de Hong Kong não é igual ao louva-a-Deus da China. Fundamentos são diferentes, houve uma transformação, mas assim, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, a visão que o mestre Chan teve do louva-a-Deus era o que me interessava. Né? Porque um dia eu falei assim, professor, como treina esse? Não esse. Assim, né? Não usar isso. Isso ele já tinha ensinado. Como treina esse? Porque não é assim, né, professor? Aí ele olhou para mim, e assim, esses momentos eram assustadores. Eram assustadores. Porque ele ficava em silêncio absoluto. Ele falou, você ataca. Não, eu nunca tive muito juízo em relação a essas coisas. Então, assim, as pessoas faziam assim, né? Esticavam o bracinho devagarzinho e paravam longe. Eu não, eu partia para cima dele, como se fosse um adversário. E assim, como é que eu poderia aprender a noção de realidade que só ele possuía daquela técnica? Não tinha outro jeito. Então, assim, inúmeras vezes eu me machuquei. Inúmeras vezes. Mas, de novo, responsabilidade minha, porque eu quis fazer desse jeito. Eu queria entender. Isso não foi só de soco, não. Foi com arma também. Espada, bastão, lança. Ele quase me quebrou um dedo com uma espada de madeira. Eu avancei nele com uma lança, ele saiu para o lado, me pegou o polegar. Eu fiquei 2 semanas com o polegar todo inchado, com as articulações todas inchadas. E era uma espada de madeira. Aí ele falava, as pessoas acham que é igual filme, que eu vou correr para um lado, pular para o outro, rasgar ele ao meio, virar, arrancar a cabeça. Não, Kung Fu é inteligência. Se eu corto o seu dedo, você não pode segurar a arma mais. Tá certo. É inteligência, menor esforço, técnica. Então, assim, a visão dele era muito completa em relação a isso. Né? Então,
Ele pegou, eu avancei, ele saiu para o lado, ele acertou a ponta do dedo exatamente entre o lábio e o nariz. Arnold, eu achei que tivesse quebrado todos os meus dentes. O golpe foi tão forte, eu não caí, mas a dor era insuportável aqui em cima. Eu falei, perdi os dentes. Eu botava a mão, eu não sentia os dentes, ficou tudo dormente. Aí eu chamei um colega, meus dentes, eu passava a mão, não tinha sangue. Eu falei, meus dentes, ele, não, seus dentes estão aí, fica calmo. E o professor rindo. Aí foi passando, e aí eu tentando digerir aquilo, assim, como um dedo com tanta força. Aí chegou no dia seguinte, isso foi uma sexta-feira, chegou no dia seguinte, ele estava sentado, me chamou, e pegou e ensinou como treinava isso. Então, assim, todo esse básico, que na verdade não é básico, mas é básico, de louva-a-Deus, de treinar a garra de louva-a-Deus. Porque as pessoas pensam, a garra de louva-a-Deus é isso aqui, muito parecido com a garra de águia. Garra de águia, né, família da Lili Lau, família Lau, o pessoal treina em bambu, a garra, puxa, a garra é diferente, louva-a-Deus é estático. Eu treino para que você não se mexa e aí eu posso te atacar. É diferente, é velocidade, é outro princípio, que é o bonito de cada estilo, né? A característica. Então, ensinou treino de garra. Aí eu fiz a pergunta mais idiota do mundo, né? Professor, louva-a-Deus tem palma de ferro? Aí ele fez assim, você já treina sininho de ouro? Para que quer aprender outra palma de ferro? Então, assim, as pessoas podem se sentir ofendidas, né? Porque, o meu estilo tem palma de ferro. Na visão de quem treinou muita coisa, ele teve a oportunidade de ficar e guardar o que era melhor. Na visão dele, na opinião dele. Né? A gente sabe que existem N famílias de louva-a-Deus espalhadas pelo mundo. Louva-a-Deus do continente é diferente do louva-a-Deus de Hong Kong. Né? Às vezes eu travo algumas discussões, o pessoal fica meio assim e tal. Eu falei, gente, eu não vou lutar te dando pancada com um livro de história. Eu vou te bater com outra coisa. Então, eu preciso ter noção de que aquilo ali funciona num combate. Não vou pegar, peraí que eu vou pegar um livro de história aqui e vou mostrar como o louva-a-Deus funciona. Não, não é assim. Entendeu? Assim, na prática, as coisas não são assim. Seja a pessoa que vai querer participar de um campeonato lutando, seja a pessoa que vai ter a expectativa de defesa pessoal, seja pessoas como nós, de uma geração mais antiga, que gostam de lutar, né, gostam da ideia do combate. Puxa, interessante, você saiu para o lado, eu não vi, que interessante, o golpe não pegou. O famoso, né, antes de dar o impacto, a gente só encosta e não machuca. Quantos anos eu estou sem ver isso, sabe? Meus alunos são assim, a gente tem essa pegada. Né? Não treino mais puxado, ok, mas assim, a gente treina. Eu cheguei na academia, vamos treinar combate, vamos fazer livre. Lá era assim, livre. A pessoa já fazia assim e fazia assim. Luva? Não. Protetor? Não. Capacete? Não. Tatame? Não. É real, é situação real. Então, assim, se cair, caiu. Se pegar, pegou. Era tudo que se sabia. Então, você pegar um aluno que treinava paquá, que era especializado em paquá, vamos colocar assim, né, deu ênfase, porque como eu fiz esse caminho do louva-a-Deus, outras pessoas fizeram o caminho desses outros estilos que até pertencem ao Shaolin do Norte, né, mas foram mais a fundo, ou seja, com uma transmissão mais complexa, né, com detalhes, com especificidade, né. Então, assim, eu segui esse caminho também dentro do Xingyi com ele, né. Eu dei muito mais trabalho para ele, porque louva-a-Deus é muito físico, né? Então, assim, é mais fácil de você explicar. Aí eu levava um detalhe para ele, aí falava assim, quem é esse aqui? Mostrava uma foto. Aí ele, esse aqui é geração tal, né? Falava, conversava, é famoso por isso, famoso por aquilo. Então, assim, a experiência com ele foi literalmente uma experiência de professor-aluno muito próximo.
Porque, assim, eu tenho as minhas anotações com a caligrafia dele, do material que ele transmitiu, me transmitiu, né, do Louva a Deus. Do Chinês já foi mais complicado, porque a barreira do idioma, né, você tentar conceituar tipo de energia, enfim, era muito complicado. E também a visão dele, né? Eu falei do Louva a Deus. Ele foi um homem que começou no Choy Lei Fat. Então, por inúmeras vezes, eu pegava ele me ensinando, mostrando uma técnica do Louva a Deus semelhante, mas com uma postura de Choy Lei Fat. Aí eu olhava para ele assim e corrigia e dava uma risadinha. Aí ele, vou imitá-lo, perdão. Muita coisa, a cabeça assim, difícil. Ele falava isso. Então, assim, era o lado humano dele que as pessoas ignoravam, achavam que ele não era assim, né? Que ele não tinha capacidade digamos, de errar, de se confundir, né? Que ele era alguém perfeito. Não era. Enfim, então, assim, a experiência que eu tive com ele foi de 94 até 2007. Eu parei de ir a São Paulo, e isso era todo final de semana. Tá? Então, assim, ele me ligava, você vem para fazer a apresentação, porque vai ter Dia do Imigrante. Eu falei, tá bom, professor, que dia que é? Quarta-feira. Quarta-feira, professor? Aí começava, você faz esse cati muito bem, essa forma muito bem, você faz esse demonstração de ticum muito bem, só você faz esse. Isso ele era sem vergonha, ele falava isso para todo mundo. Né? Tipo, esse quebra com a cabeça melhor que todo mundo, esse faz... Era o jeito dele, igual um pai. Né? O pai ama todos os filhos igual, briga com todos os filhos de forma igual. No final, todos somos filhos. Não tem essa coisa de um que é mais, outro é menos. É mais experiência, menos experiência. Só. Não tem mais conhecimento, ou melhor, ou pior. Não tinha isso. Entendeu? Isso na cabeça dele, ele não fazia essa distinção. Não tinha essa distinção. Só que o que acontecia? Você tinha que atender, porque ele tinha essa... Né? Puxa, vem aqui. Eu falei, então tá bom. E aí, em 2007, tive mudança de trabalho, mudança de família, e aí a coisa esfriou. Eu já dava aula, eu comecei a dar aula em 2002, mais ou menos, né? E aí, em 2009, eu suspendi as aulas, tentei voltar em 2013, mas aí também não consegui por causa de trabalho, muito trabalho, problema de saúde na família também. E em 2016, eu me mudei, né? Saí do Rio, e fiquei naquela, volta, não volta. Aí treinava informalmente. Mas agora voltei mesmo a treinar intensamente, enfim. Aqui onde eu moro é uma cidade pequena, então é difícil você constituir turma. Tenho aulas online, tenho a turma no Rio de Janeiro de alunos, né, que é um modelo específico, né, que é sobre... A gente fala sobre Xingyi, sobre Yichuan, desenvolvimento de força, um nível diferente de treino que pode ser aplicado a qualquer estilo, na verdade. Né? São exercícios de desenvolvimento, né? Que são fruto dessa experiência que eu tive com o mestre Chá. Né? Então, assim, foi uma experiência incrível, eu aprendi muita coisa com ele, né? Sobre cultura, sobre história. Um dia eu me lembro, professor, altar, como cuida? Aí ele olhou para mim, esperar sair todo mundo. Aí esperou sair todo mundo, a sexta-feira à noite. Aí me chamou, explicou o porquê de cada elemento no altar, quando você pode botar água, quando você pode botar chá, quando você pode botar bebida alcoólica, e o tipo de comida que você pode botar, o tipo de flor. Então, assim, foi outra coisa que eu também queria ter aprendido, mas sempre falando, isso é um assunto complicado. Ele não aceitou discípulos formais, ele não tinha essa visão, né, do discipulado. O importante era passar o maior tempo possível com ele. Isso era o mais importante. Porque se a gente sabe da realidade das pessoas, às vezes a pessoa vem, aprende, muitos professores começaram sem nenhuma capacitação profissional e continuaram assim. Então, era a forma de ganhar pão. Então, ele acreditava que isso
era uma forma de incentivar a pessoa a crescer. Muitos professores cresceram, partiram para outras profissões, continuam até dando aula profissionalmente, mas tem mais de uma atividade. Né? Minha atividade principal não é ministrar aula, mas é uma coisa que eu faço com paixão, porque eu continuo estudando, louvo a Deus, continuo estudando os outros estilos, né, que pertencem ao ramo do Shaolin do Norte, porque a gente não para nunca, cada hora você descobre uma informação diferente, um material que você quer validar se é verdadeiro ou não. Enfim, então isso é um negócio sem fim. Aí você conhece um aqui, aí descobre que tem um fio da meada lá, em outra família, de outro estilo. Aí você começa a juntar as informações, você vê que, assim, essas pessoas, como ele, como outros mestres que residiram no Brasil, que já faleceram, eram fontes de conhecimento interminável, né? Pela bagagem cultural, pela bagagem marcial, né? E é uma pena que essas pessoas estão desaparecendo, né? O processo de transformação é natural, mas a gente pensar que essas coisas podem se perder dessa forma é muito ruim, né? É como você passar uma borracha na história, né? Assim, eu ouvi falar. Não, existe, está aqui, né? Então, assim, é isso que eu tenho procurado fazer, fruto dessa experiência, porque, assim, eu vi tantas coisas que eu nem imaginava. Ele, por exemplo, como aluno informal de certas pessoas, adquiriu uma profundidade de conhecimento muito grande. Por quê? Porque ele teve experiência prévia. Então, ele tinha um senso crítico. Ele podia dizer, não, isso aqui é bom. Né? Um exemplo, por exemplo, ele não quis aprender as armas de louvo a Deus, porque ele achava que as armas de Shaolin do Norte, ou as armas particulares de outros estilos, tinham uma referência melhor. De novo, opinião dele, não melhor ou pior na prática. Né? Ele optou por aprender só formas e técnicas de mão, só. Né? Então, assim, foi uma experiência interessante, porque a maioria das pessoas poderia dizer, puxa, mas eu vou aprender um estilo incompleto? Eu falei, não estou aprendendo um estilo, eu estou aprendendo uma visão. É diferente, é muito diferente. Para mim, que já tinha passado por um sistema com outros estilos, eu tentei mais ou menos seguir os passos dele. Eu falei, eu vou aprender com ele que fez a mesma coisa. Eu vou aprender um snapshot, né? Uma fotografia daquilo ali, na visão dele. E para mim, Arnold, eu não me arrependo em momento algum. Mas não tem todo o conteúdo. Aí você olha, esse movimento tem lá atrás, não sei aonde. Esse movimento tem ali, tem não sei aonde. Esse movimento, a gente está falando de movimento ou de conteúdo? Porque, assim, isso é um assunto até para uma outra situação, né? Você vai para a China, em termos de louva-a-Deus, você vê 7, 8 formas no máximo. Aí você chega em Hong Kong e você vê gente falando em 90. O Hong Kong ensinava 30, falando em volume, né? Vamos colocar assim. Mas Trishan sabia 26. Sem Então, assim, contar isso é um que, assunto até. Desculpa, fala. não, sem contar que, por exemplo, é, cada geração pode se incluir formas, ou não, né? Tipo, um ramo da família tem menos formas, que um outro ramo vai ter mais formas, mas isso também não desqualifica, né, a outra família que tem uma forma, uma menor quantidade, de que ela não é legítima ou que ela não é menos qualificada, né? E outra coisa, isso eu aprendi recentemente, de uns poucos anos para cá, como a gente já discutiu em uma outra oportunidade, é que a gente tem uma visão um pouco equivocado ou até mesmo desconhecer um pouco da cultura chinesa, que quando você entra numa escola tradicional e quando você vai aprender com os moldes tradicionais, que na verdade o que você está aprendendo é aquela visão daquela pessoa sobre aquele tema, né? Você está levando aquela bagagem daquela pessoa. E não necessariamente a bandeira de um estilo. Ok, que você está representando uma continuidade de uma tradição,
herdando todo que os ancestrais deixaram para você. Mas, de qualquer maneira, aquele que te conduz é ele que é o responsável por te transmitir, e é essa visão dele, que seja completa, né, integral ou parcial, é que você vai conseguir aprender. Entendeu? Então, aquela coisa de tá certo ou tá errado, que a gente se degladiava em discussões antigamente, ela perde um pouco de sentido. Ela fica vazia. Você pode ter o que for que você quiser, cara. Você, porque você recebeu dele naquele momento, porque mesmo assim, um mesmo professor, em diferentes momentos, vai ter formas diferentes de te transmitir, né? Pelo menos essa é a minha visão do que eu consegui absorver. Não, você está 100% certo, porque assim, é um processo cognitivo. Você vê que as crianças não se desenvolvem da mesma forma na escola. A matéria é a mesma, mas as crianças não se desenvolvem por uma série de fatores. Seja na cognição, seja no processamento dessa informação, no armazenamento dela, né, em aspectos psicológicos da própria criança, né, da família, tudo isso influencia. Falando de uma forma macro, né, assim, falando guarda-chuva, é mais ou menos isso. Como você falou, treinar Shaolin do Norte é uma coisa. Com quem você treina? Né? Com quem você aprendeu? Se falava muito o seguinte, de geração para geração se perde 30%. Isso é para chorar. Escutar um negócio desse é para chorar, entendeu? Mas, assim, a gente sabe que perde, porque tem o fator tempo. Né? Exemplo, se você olhar fotos ou vídeos de qualquer estilo, mas eu vou falar do Shaolin do Norte. Se você olhar praticantes por aí, né? Um abaixa tanto, outro abaixa demais, outro. Aí você fala assim, tá, treinou com quem? Quem estava com que idade? Né? Então, assim, isso é insignificante. Os fundamentos estão lá? Estão. Então, ótimo, perfeito, é isso que importa. Entendeu? A joia está dentro da caixa? Então, passa a caixa. Entendeu? É isso que interessa. Entendeu? Se a caixa é de papel, de madeira, de aço, isso não é importante. O importante é a joia. Entendeu? Isso foi uma das coisas que eu aprendi com ele, com o convívio. Entendeu? Assim, convivendo com o lado humano dele, tem até uma história que foi engraçada, para ele, né? Não para mim. Que ele estava ensinando um aluno e tal, e aí o aluno perguntou como é que usava. Eu estava passando na hora, estava indo beber água. Aí ele deu um grito: ah, você vem aqui. Aí eu, sou eu que perguntei, não sou eu que tenho que apanhar, por favor, não faça isso. Pensando, né? Você chuta. Eu falei, tá bom, qual chute o senhor quer, professor? Qualquer um. Eu falei, tá bom, tá de mau humor. Eu falei, tá certo. Eu só estiquei a perna, dei um chute frontal e estiquei a perna. Ele foi segurar a minha perna. Tem até vergonha de falar isso. Ele se desequilibrou e caiu. Eu tinha idade. Eu fui ajudar para levantar. Ele ficou enfurecido. Agora você chuta de verdade. Cara, ele me deu um tapa. Me jogou a 1,5 metros para trás. Eu caí e fiquei. Ele acertou. A sorte é que eu chutei do lado direito. Ele me deu um tapa na direção do coração, em cima do peito. E saiu rindo. Aí eu fiquei pensando, cara, o que tem a ver com o fato dele ter caído, sabe? Assim, mas era o jeito dele. Então, assim, você via, nesses momentos, o lado humano dele. Né? O lado, dias ele nervoso, ele feliz com a tua presença, feliz com a presença de outros alunos. Né? Então, assim, ele era muito carinhoso com os alunos. Ele tinha esse jeito, por causa da idade, geração, a maneira como ele foi criado. Ele me contou uma história. Até mencionei a você no dia, numa outra oportunidade que a gente conversou. Que eles saíam do treino
e iam arrumar confusão na rua, mas arrumar confusão, um gangue, e muito parecido com a história do Bruce Lee, dos colegas, do Duncan Leon, enfim. E aí ele contava que ele levava um saquinho com terra pendurado na cintura, que quando a situação apertava, ele jogava a terra e corria, ou batia na pessoa e saia correndo. Então, assim, ele teve uma formação clássica, mas ele era uma pessoa. Então, assim, ele tinha os momentos de fraqueza dele, né? Os momentos em que ele vinha conversar sobre certas coisas, né? Perguntava da minha vida pessoal, queria saber. Então, assim, a imagem que eu tenho dele é como de um familiar mesmo, um professor, mas um familiar, entendeu? Uma pessoa muito próxima. Tinha muita paciência, né? Ele tinha muita paciência, ao contrário do que muita gente falava, assim, que ele é muito ríspido. Cara, uma pessoa que nasceu nos anos 30, que mal falava português direito, que tinha uma bagagem de Kung Fu imensa, cara, ele não vai falar muito. Você tem que provocar e correr o risco dele responder ou não, que era o que eu fazia. E que depois eu soube que ele começou a falar mais, começou a explicar mais, entendeu? Alunos que buscaram aprender Tai Chi com ele, né? Porque o estilo de Tai Chi da escola é um estilo particular, é baseado no Yang, mas tem mudanças e tudo mais. Tem interferências, inclusive, do nosso avô, do bisavô de treino, enfim. Então, tem treinos específicos. Ele começou a soltar. E, assim, as pessoas que estavam ali se beneficiaram com isso. Foi o que aconteceu com Louva a Deus. Então, assim, irmãos de escola me ligam. Pô, você me tira uma dúvida, né, nessa forma aqui? Tá bom, tiro dúvida, não tem problema nenhum. Alguns perguntam, por que o nome é assim? Por que tem essa técnica assim? Por que tem mais isso? Então, assim, sempre tem a conversa. Mas ele passou a ensinar mais, abrir mais esse leque do que ele fazia. As pessoas antigamente aprendiam muito pouco do louva-a-Deus, como de outros estilos também. Não era uma coisa tão importante, vamos dizer assim. A transmissão principal era do Shaolin do Norte, né? Então, assim, o fato de alguém chegar lá e falar, não, vamos fazer diferente, isso ajudou muito a transmissão e ajudou muito a preservar o conhecimento, né? A visão dele. Isso é muito importante. Entendeu? Então, assim, as pessoas, muito pouca gente sabe dessas coisas a respeito dele. Né? Ele morava a poucos metros do Bom Ronfão. Né? Então, assim, inclusive ele aprendeu coisas que o Ronfão não ensinava no currículo básico dele. Não ensinava. Justamente por ele ter sido aluno particular. Então, isso é muito interessante. E agora você vê na internet algumas coisas pipocando por aí. Tem um trabalho muito bonito que a Universidade de Hong Kong está fazendo, que é digitalizar todo o material do Wong Hong Fan. E aí, assim, tem formas lá que não pertencem ao currículo, não são ensinadas, estão lá. Ou seja, as pessoas não sabiam que ele sabia. Então, de novo, aí é aquilo que eu falei, ele aprendeu o sistema integral, mas optou por ensinar uma parte do sistema, que ele achou por bem melhor. Então, assim, invalida é aquilo que a gente estava falando. Não, não invalida. Ele escolheu, talvez, tornar aquilo mais consistente, mais duradouro, mais fácil de absorver, mas aí é aquela história, né? O Ronfão já morreu, então não tem como a gente saber a verdade, né? A gente vai especular, a gente vai pela lógica. Então é a mesma coisa. O professor aprendeu aquilo que o interessou. Então, com a bagagem que ele tinha, deve ter sido algo muito interessante. E foi. Né? Eu posso dizer para você que foi uma experiência muito bacana. Entendeu? Mas, resumindo, é mais ou menos isso. O resumo da gente, quando a gente começa a conversar, isso porque eu deixei você falar, né? Não Eu intervi, não. sei, É só dá uma hora de papo. A última vez que a gente conversou foi 2h30. 2 horas e meia, exatamente. Eu mal educadamente te cortei. Se deixar, eu tenho que te fazer uma visita para a gente conversar. Seria o melhor mesmo, porque a gente não tem tempo. Ah, Limite, cara, né? Vai embora. é muito bom a gente ouvir sobre isso, né? Sobre conhecer a visão das outras pessoas sobre um determinado tema, uma determinada história, característica de um estilo, né? Da prática daquela pessoa, né? Não estou nem falando aqui de um estilo, sim, mas sim da prática e da experiência daquela pessoa. E eu fico muito grato por ter aceito esse convite de conversar aqui com a gente, principalmente porque eu já era fã do teu trabalho lá atrás,
porque você foi um dos primeiros a colocar isso na internet, né? E colocar o conhecimento de uma maneira diferente, né? Com os caracteres, com o significado de cada um, né? De que significava aquele, aquela forma, o que estava tentando dizer, descrevendo técnica, por aí vai. E contando exatamente essas histórias, porque a gente encontrava muito isso. Você quisesse esse tipo de informação, com o advento da internet, você encontrava isso em sites estrangeiros, né? Em português, você foi um dos primeiros. Então, desde lá de trás, eu já conheci o seu trabalho e estou muito feliz em conversar com você. Mas agora vem aquela pergunta: como é que as pessoas fazem para te contactar, né? Para estender essa conversa aqui e de repente até mesmo treinar com você. Vamos lá. Eu não moro num lugar muito próximo de capital, né? Eu moro no estado do Rio, na região dos Lagos. Eu tenho alunos que são alunos à distância. Algumas coisas é possível a gente ensinar, algumas coisas realmente não são. E eu tenho essa turma mensal no Rio de Janeiro. O pessoal pode me contactar através do perfil do Instagram, Habilidade Marcial, né? Não é um nome difícil, até um nome assim interessante, porque muita gente não sabe o que significa habilidade marcial. É um nome primitivo do Wushu, né? O I é um termo muito antigo que se fala, né, sobre o conceito do combate corporal, né? Então, habilidade marcial é o nome do perfil lá no Instagram. E aí lá tem o meu contato, né, de WhatsApp. O pessoal pode acompanhar as postagens, interagir. É interessante, porque assim, o pessoal fica muito discreto, né? Aqueles que são mais ávidos realmente provocam, querem saber, mas assim, o pessoal fica muito discreto, porque também o volume de informação é muito grande, né? É como você olhar o oceano. Você olha assim, cara, tá diferente isso aqui, parece meio fundo, né? Ou então a pessoa fala assim, é igual ali do lado, porque as coisas se confundem muito, né? O linguajar é mais ou menos o mesmo, os movimentos são muito parecidos, então as pessoas não conseguem diferenciar as nuances das coisas. Mas, assim, o pessoal entrando em contato de informação, tal. Isso que você falou do site, justamente foi reflexo, cara. Foi o primeiro impacto que eu tive com o mestre Chão. Eu falei, gente, as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação. Ou seja, você não tem nem base para questionar, entendeu? Tipo, como é que isso faz sentido? Não faz sentido. Então, assim, muita gente foi para a China, muita gente trouxe gente da China, cara, num esforço justamente de tentar criar um alinhamento de conhecimento. Isso, cara, é fantástico. Só que é aquilo que você falou. Eu falei assim, é minha experiência. Eu preciso provocar as pessoas. Como eu te falei, eu fui professor. Eu tinha, sei lá, turmas de 3 turmas por dia de 60 alunos. Você imagina, todos os dias, durante anos. Pô, dava aula para um monte de gente, 180 pessoas por dia falando durante o dia inteiro. Então, assim, eu falei assim, gente, conhecimento não pode morrer. Conhecimento tem que ser empurrado para frente. Cada um vai fazer o que quiser com ele depois. Isso é problema de cada um. Eu quero dar aula para a saúde, eu quero dar aula para porque eu gosto de luta, porque eu gosto de estudar. Eu falo da minha opinião. Combate, para mim, é uma coisa que eu gosto muito, muito. É uma diversão, né? A famosa diversão de adulto, né? Gosto da ideia do contato físico. Pô, não, mas o Arnold se mexeu mais rápido do que eu, a mão dele chegou antes da minha. Como é que você fez isso? O que você está treinando? O que é? Tem algum paralelo? Não tem? Isso que eu gosto. E esse que as pessoas também deixaram de gostar, perderam o interesse da arte marcial, claro, pela transformação social, evolução do tempo, isso é natural, né? E, assim, então, assim, tem espaço para todo mundo, isso aqui é o bacana. É muito bonito você assistir as demonstrações, as apresentações com as habilidades, com os saltos, com os pulos, as armas, eu acho muito bonito, eu acho muito bonito. Então, assim, é uma, é uma, é um arco-íris. Existem muitas perspectivas na arte marcial. Então, com a informação, você não deixa ela morrer. Você mantém ela viva. Cada um vai dar a roupagem que quiser, mas você mantém ela viva. E isso é muito importante.
E assim, eu fico muito feliz de você conceder esse espaço, Arnold, porque é exatamente isso. A gente consegue propagar informação, criar questionamentos, né? Permitir que as pessoas pensem: puxa, então tem isso, pode ser assim, então não tem um único jeito. É o que os meus alunos falam. Então eu posso juntar? Deve, se possível, deve, porque as coisas se separaram em algum momento. Rapidamente, eu tenho um aluno e ele é apaixonado por Wing Chun. Ele posta vídeos treinando Xingyi. Conflituoso, né? E aí ele pega e fala assim: André, mas isso é muito parecido. Eu falei: por que não poderia ser igual? Aí ele olha para mim: mas é igual? Eu falei: eu não treino Wing Chun. Cabe a você fazer a análise, né? Cabe a você encontrar os paralelos. Aonde isso se separou? Porque eu cheguei para ele e falei assim: por que o seu estilo de Wing Chun não tem nenhum treino de Qigong? Se quase tudo tem treino de Qigong, por que o seu não tem? Aí ele ficou um ano pensando. Aí eu falei assim: você respira diferente quando treina? Você pode me mostrar? Aí ele começou a fazer os movimentos respirando e tudo mais. Ele até transicionou de escola, mas ele manteve o treino original dele. Aí eu comecei a treinar Xingyi do lado dele. Ele parou, olhou. É parecido. Eu falei: a teoria de base é diferente, mas a gente vai chegar lá. E isso fazem 13 anos. A gente está chegando lá agora. Entendeu? Eu parei de dar É. aula e tudo mais. E, enfim, hoje ele está se beneficiando com essa informação. Entendeu? Então, assim, é o que eu digo. Nós somos uma irmandade. Praticantes de arte marcial chinesa, nós somos uma irmandade. Né? Sistema, estilo é uma roupa diferente. Né? Competição é para campeonato, né? Não é para a vida. Né? Se a gente se une, você vê o exemplo dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você tem trocentas escolas, as pessoas se juntam em Ano Novo Chinês, todo mundo junto, participando, tudo mais, felizes, cada um com o seu trabalho. Né? O diferente, eu escutava isso desde criança. Diferente é simples, é só você olhar. Você olha, você vê que é diferente. Qualquer pessoa consegue perceber isso. Agora, por que você quer procurar as diferenças? Isso faz com que as pessoas se distanciem. Né? Você cria preconceito. Entendeu? Vai ajudar a pessoa, ao invés de, né, tipo, vai distribuir informação. Se você não pode fazer nada, pior, deixa como está, entendeu? Eu penso assim, acho que é a única forma que a gente tem de evoluir como ser humano e como praticante, né? As duas coisas andam juntas. O professor falava isso. Né? Se você tem bom coração, ele falava isso, se você tem bom coração, sobe rápido. Se não tem bom coração, assim, não assim. Ele falava isso. Grandes Bacana, lições. Grandes lições, meu amigo. bacana. Bom, eu só tenho a agradecer novamente pela tua participação aqui com a gente e acredito que esse papo ainda vai se estender. A gente deve se encontrar mais vezes aí para a gente poder esmiuçar mais algumas coisas, mas isso fica para um futuro, quem sabe, próximo, tá? Fico Novamente, muito André, feliz. muito obrigado pela tua participação e a gente se encontra, né, numa próxima. Eu Gente, que agradeço, meu amigo. professor André Matos, quem quiser entrar em contato, vamos deixar os links aqui na descrição desse post, tá, desse vídeo. Quem quiser entrar em contato, entre em contato com ele, conversa, treina, faz lá o approach e se desenvolva, né? Bom, André, a gente se vê numa próxima. Tchau, Muito tchau. obrigado. Um abraço.